Hoje iremos falar sobre um dos melhores filmes de comédia que já saiu este ano, inclusive tem a participação de Jennifer Lawrence, que por si já é bastante engraçado, então nós já podemos ver o quanto este filme teve a sua presença. You're my hostage. What you got down there? Something for me? Why? You tried kidnapping me! You're 19. Grow up. Hello, caso não conheças, eu sou o Diogo, falo sobre cultura pop, séries, filmes, faço dance covers de vez em quando, faço reactions, então segue-me caso tu gostes desse tipo de conteúdo. Para quem não sabe, o filme que eu estava a falar no início, mas apesar de estar na thumbnail e apesar de estar no título do vídeo, hoje vamos falar do filme Tudo na Boa, que é a tradução para português de No Hard Feelings, que é um novo filme estreado pela Jennifer Lawrence e Andrew Feldman, espero que tenha dito o nome dele certo. E o que eu achei deste filme, que tive de viajar para outra cidade, para quem me segue no Instagram sabe que eu tive de fazer uma viagem até à cidade mais perto para poder ver o filme, visto que na minha não estreou, o que eu achei muito injusto, porque este filme merecia o destaque em todos os cinemas. E claro que vamos abordar o filme com spoilers, como sempre, para o pessoal que já viu o filme ter o que conversar, comigo. Mas não se preocupem que a pequena introdução é sem spoilers e também nas minhas redes sociais acabei de publicar um vídeo meu sem spoilers sobre o filme, que lá vocês estão descansados que não vai haver spoiler nenhum, só vão lá com a minha pequena opinião, literalmente, de 1 minuto e meio no máximo. Como eu mencionei, como eu já vou falar sem spoilers do filme nas minhas redes sociais, aqui vai ser igual a parte do discurso, que é este filme relembra-nos muito os filmes dos anos 2000 na área da comédia, mas só que numa maneira em que evoluiu, faz piadas com certas situações que existem na atualidade, na nossa sociedade, como por exemplo sobre fazeres uma piada e o pessoal achar-te machista, homofóbico e por aí vai. Então brinca com essas situações, não de modo a insultar, mas só de modo de fazer comédia, e isso resulta muito bem, na minha opinião, especialmente porque temos a nossa querida e magnífica rainha de Jennifer Lawrence, que por si só é só engraçada, mas o diretor do filme falou que enquanto pensava e estava a escrever o filme, queria logo a chamar para interpretar a personagem Maddie, que é a personagem principal que nós estamos acompanhando, pois ela nasceu para estar num filme de comédia, e essa é a verdade. Nós já vimos muita Jennifer Lawrence em filmes de CFI, o caso de X-Men, de Hunger Games, que é o mais conhecido por toda a gente. Também tivemos Passengers há muito tempo, mais recentemente na Netflix, Don't Look Up, que eu ainda não vi, eu tenho de ver quando tiver tempo agora, porque eu vou começar um curso esta semana e os vídeos vão começar a sair entre as 9 e as 9h30, depende da minha disponibilidade para publicá-los. Mas, passando a bola para a frente e focando-nos no assunto, então eu queria trazer pela primeira vez a Jennifer Lawrence para um filme de comédia, porque sabia que iria dar muito certo, e isso foi coisa que ele não errou, porque a personagem Maddie tem um destaque enorme pela presença que a Jennifer Lawrence é, pela tão engraçada que ela é, e eu não arrisco dizer que se calhar houve partes e coisas que ela fez que não estavam no roteiro em si e que só a deixaram atuar à vontade, pois por si mesma ela já é bastante engraçada. Mas Andrew Feldman, como a personagem de Percy, não fica atrás de Jennifer Lawrence em momento nenhum, porque a sua personagem que contracena com a Maddie também é bastante engraçada e põe-se em certas situações que, meu Deus do céu, é aquela personagem que talvez os mais introvertidos, como eu, vão se identificar bastante, principalmente com a história dele, e que também tem os seus grandes momentos engraçados. Inclusive eu já o conhecia de algum sítio, eu estava a olhar para o filme tipo, eu reconheço. E depois quando houve lá uma parte que a personagem canta, não vou dizer o porquê, mas a personagem canta, e eu estava tipo, ele tem uma voz boa, uau! Hoje fui pesquisar sobre o ator e descobri que ele participou na segunda temporada da High School Musical, do musical da series que eu vi, e eu fiquei tipo, então era daqui que eu te conhecia. Normal que tu cantes bem, porque vieste para a série que literalmente é musical. Então vê-lo através desta personagem foi uma experiência bastante engraçada e que deixou-me ainda mais apaixonado pelo ator, que inclusive já o segui no Instagram. Eu saí de lá com um crush nele. Agora nós vamos para a parte com spoilers, então caso tu não tenhas visto ainda o filme, sai do vídeo à vontade, eu não vou chatear contigo, mas promete-me que voltas quando já teres
assistido o filme, que eu super recomendo ir à sala de cinema e não ver na internet. Acho que é um filme que vale a pena pagar o dinheiro porque é um filme leve e que dá para passar bem a tarde. Ao longo do filme nós vamos acompanhando a história que o trailer nos entregou. Então a Maddie é alguém que saía com muitos rapazes e quando eles diziam-se amo-te, ela fugia, né? E ela estava com um carro de um deles que trabalhava para a câmara do sítio onde ela mora. E aí ele reboca o carro dela, ela tenta andar de patins para os sítios do trabalho e quando ela vê que um casal de pais riquíssimos está a contratar alguém só para o filho sair, ela não perde a oportunidade, apesar de achar essa cena bastante estúpida. Mas é o que os amigos dela, que eu não me vou lembrar dos nomes, dizem que eles são pais galinha, então eles fazem tudo pelos filhos e protegem os filhos e metem-os tipo numa bolha. E esse é um dos casos da personagem Percy, e inclusive que nós vamos conhecendo um pouco da história dele, que já abordamos mais à frente. Então, como eu disse, nós vamos seguir essa história de ela se começar a envolver com ele, mas ele não saber que aquilo é um plano dos pais, então, claro que ao final do filme ele vai descobrir, ou ela ligar, eles ligarem para a Maddie para conversar sobre ele convencer de ir para a universidade, porque ele não queria, pois ela ia ficar ali, ele não queria parar de ver. E ele, quando estava no carro do pai, o Bluetooth ligou e a chamada foi lá parar e ele ouviu aquilo tudo e ele sente-se bastante revoltado e magoado, com razão, os pais são os culpados daquilo tudo, tipo, everyone is an asshole, apesar da personagem dele também dizer umas coisas à Maddie que são verdades, mas que, meu Deus do céu, rapaz, segura aí o bicho, eu sei que estás zangado. Ao longo do filme é bastante engraçado acompanhar isso, porque temos muitos momentos de comédia onde nós vamos nos rir com certas situações, por exemplo, eles têm as roupas roubadas, depois ela sai nua da praia para bater nas 3 pessoas que estavam para levar-lhes as roupas, ele não concorda com isso e quer ir embora, ela fica tipo, tu és aborrecido, entra no carro e depois quer acelerar, ele vai nu no capô, tipo, passou a cena de, tipo, são perseguidos pela polícia porque ele estava nu no capô, e depois ainda passaram por a passagem de nível quando estava a vir um comboio, e tu ficas tipo, oh my god. E ele adorou isso, foi a partir daí que eles começaram a se envolver mais, né, a sair, porque afinal, para ela ganhar o carro, ela precisava de ter a primeira vez com ele. Mas claro que nem tudo é comédia, se vocês forem como eu, sou uma pessoa que é muito emocional, então há uma parte da história em que as duas personagens vão se conhecendo realmente uma à outra e tornam-se amigos, de facto, né? A partir daí a Maddie já o vê como um amigo, não sei se o vê como alguém para namorar, não, acho que isso não deixou bem explícito o final do filme, mas eles os dois partilham a história em que a Maddie é a filha de um caso, de um homem rico, que tem uma família que vai ali sempre àquele sítio de férias e que ele só deu o dinheiro que tinha a dar, uma casa à mãe dela, para as despachar porque aquilo tinha sido um acidente. Então ela é muito presa na casa que somos introduzidos por conta disso, de salvar por causa de conseguir pagar a casa por conta da mãe dela, quer manter essa presença dela em si. E no caso do Percy, como eu mencionei, a história dele até é um bocado sombria e pesada, porque tipo, ele era alguém que até ao 9º ano ele dormia às vezes com os pais, por ser uma pessoa mais medrosa ou mais insegura. E quando isso se espalhou pela escola dele, muitos colegas começaram a fazer rumores de que ele fazia sexo com os pais dele e isso o deixou muito abalado e eu fiquei com vontade de chorar, né? Porque é muito grave o bullying que fizeram com ele, fazendo sair do mundo real e entrar no mundo virtual, né? Não só no jogar todos os dias, mas tipo, fazem piadas com isso, mas dele fugir de relações sérias, ou seja, ir para a pornografia e tipo refugiar-se nesse mundo online e ser uma pessoa tão introvertida e tão tímida que faz com que os pais tenham medo dele ir para a universidade, então é por isso que eles contratam a Maddie. Ela vai ser esse ponto onde, para ele sair da casca, e ao longo do filme vamos vendo que ele vai saindo, vai ter menos medo, mas que muita da parte do medo e receio dele também vem de culpa dos pais, de que o punham muito nessa bolha, além do bullying, né, que aconteceu. Mas de resto, dava vontade de pegar nos dois e levar a terapia, porque cada um às vezes puxava as coisas de um do outro em cima
né, da relação deles que eles tinham ali, não propriamente amorosa, mas talvez de amizade. Mas eu gosto de como o filme vai se desenrolado ao longo dos tempos, porque ambos vão começando a resolver esses assuntos interiores, tipo, em conjunto. A Maddie acaba por, apesar de ter o dinheiro, depois, com ela fazer Uber, trabalhar no barzinho, ela acaba por vender a casa para a melhor amiga dela, que está no filme, que está grávida, e ela gostava muito de ficar naquele sítio, mas as casas estão muito caras por conta de pessoas do estrangeiro ou pessoas de outros estados mais ricos vão para ali e compram as suas casas de férias, então isso faz com que os impostos aumentem. Então quando o Percy chega a tirar-lhe isso à cara de que ela não vende a casa só por conta de estar à espera que o pai dela lhe venha pedir um pedido de desculpas que nunca vem, ela começa a refletir e realmente ela tem de ser feliz e seguir os sonhos dela. Também porque a melhor amiga atira-lhe isso também à cara depois, não da agressividade que o Percy disse, mas tipo numa conversa mais normal, mais acolhida, né? E é quando ela toma a decisão de vender a casa para ali para a melhor amiga dela, porque ela tem o desejo de ficar ali enquanto ela vai para a Califórnia. O Percy ralha com os pais do plano que eles tiveram, porque eles não podem estar sempre a fazer tudo por ele e a protegê-lo do mundo, porque ele vai ter altos e baixos na vida dele e eles não podem estar sempre a aconchegar das quedas que ele vai ter na vida. Então temos aí um plot bastante rápido, né, que vocês veem, que pelo menos soltou com 13 minutos de vídeo gravado. Então nós temos a resolução desses dois problemas e vemos que ela vai levá-lo até Preston. Agora disse certo porque no vídeo eu nunca disse tudo mal. E que depois ela também adotou o cão Milo, que aparece no início do filme, que ele é um viciado em cocaína. Eu tanto. Então nós temos essa resolução do filme que é bastante bonita, na minha opinião, né? Fala o quanto, apesar de que ao início era uma cena de contrato, a relação deles, os dois, especialmente da parte da médica, que precisava do carro para fazer o seu trabalho de Uber, especialmente agora nas férias dos estrangeiros, que eles construíram algo bastante bonito e que espero que venha um segundo filme, porque eu gostava de ver mais isto a ser explorado. Então, caso tu já tenhas visto o filme e gostaste do filme, quanto eu, deixa já o teu gosto, comenta o que tu achaste, podes comentar com spoilers, né? Porque aqui não estás restrito a nada. Subscreve caso tu gostas de cultura pop, segue-me nas redes sociais para estares a par de todo o conteúdo e vemo-nos no próximo vídeo. Bye!